Estamos de volta do intervalo e hoje vamos direto para o quadro Viva a Cultura. E você curte a canção Eu Navegarei, do Frei Gilson. Oceano do Espírito, e ali adorarei ao Deus do meu amor. Eu navegarei no oceano do Espírito. E agora, como já é tradição, a gente assiste a mensagem especial do arcebispo do Rio, o cardeal Orani João Tempesta. É a vez do quadro A Voz do Pastor. Caríssimos amigos e irmãos, que a paz do Senhor esteja com todos vocês. Estamos já no segundo mês desse novo ano, de 2024, e logo adentraremos também a Quaresma e a campanha da fraternidade nesse mês, na metade desse mês em diante. E nós somos convidados a cada domingo buscar ouvir o Senhor que nos fala ao coração, à nossa vida, para deixar a palavra de Deus transformar a nossa existência e nos fazer cada vez mais testemunhas de Jesus Cristo, nosso Senhor. Nós que vivemos o tempo do Natal, com o tempo do Advento e Natal, estamos agora dentro desse tempo comum durante o ano, estamos no 5º domingo do tempo comum e que nos faz ver nesse intervalo entre o Natal e a Quaresma, como viver o mistério da encarnação em nossa vida, em nosso dia a dia, como viver a palavra de Deus, no mistério encarnado, Deus presente em nossa vida em seu Filho Jesus Cristo, Emmanuel, Deus conosco. Primeira parte do tempo comum, ela é mais curta, vai justamente do final do Natal até antes da Quaresma, até a terça-feira que antecede a quarta-feira de cinzas. Nesse domingo, 5º domingo do tempo comum, meus irmãos e irmãs, nós vemos o Senhor que faz a pregação e seu anúncio na Galileia. Jesus saiu da sinagoga e foi com Tiago e João para a casa de Simão e André. E a sogra de Simão estava de cama com febre. E logo contaram a Jesus. Ele se aproximou, segurou sua mão e ajudou a levantar-se. Então a febre desapareceu e ela começou a servi-los. Primeiro aspecto da liturgia desse final de semana. Jesus, na sua vida de rabino itinerante, também sai da sinagoga, lugar oficial, e vai para casa. Ou seja, mostra bem a igreja que vai onde as pessoas estão. Nós somos convidados cada vez mais a dar esses passos para ir ao encontro das pessoas. E encontraremos as pessoas dentro das próprias realidades também, como no caso da sogra de Pedro, de cama, ou seja, desfalecidas, sem vida não só física, mas também sem vida espiritual,
José levanta, sinal justamente da presença do Cristo, que traz vida para quem está prostrado. Então, sai da sinagoga, vai à casa para levantar as pessoas. E tem aí um detalhe interessante na leitura desse domingo, que assim que a sogra de Pedro se coloca em pé, ela passa a servi-los, se coloca como servidora. Aqui vem uma reflexão interessante, ou seja, quando nós experimentamos a presença do Cristo em nossa vida, que nos levanta, que nos ressuscita, que nos faz ter um sentido para a nossa própria vida, que nos tira da morte e nos faz viver, logo nós nos colocamos a serviço. Por isso, uma igreja servidora é uma igreja daqueles que fazem a experiência do encontro com o Senhor, que com Cristo ressuscitam, saem da sua letargia para uma vida nova, e por isso passa a servir. É bem claro isso no Evangelho. Assim que a sogra de Pedro se levanta, ela se coloca como servidora, passa a servi-los. Também em nossas comunidades, quantas vezes nós necessitamos de pessoas que sejam evangelizadas, evangelizadoras, missionárias, nos mais variados tipos de missão e de carismas. É consequência da evangelização, é consequência do encontro com Jesus Cristo, é consequência de quem se levanta da sua letargia, trazendo Cristo pela mão, Cristo traz pela mão, para se levantar e passa a ser alguém que se coloca a serviço. É bem claro isso no Evangelho desse domingo. Portanto, quanto mais a pessoa experimenta a graça do Senhor, mais torna alguém que serve na catequese, na missão, na evangelização, no entusiasmo pelo Evangelho. É consequência de ter encontrado o Senhor que lhe deu a mão e levantou. Depois, meus irmãos e irmãs, desse episódio de Jesus que sai da sinagoga e vai até a casa de Simão e André, fala que à tarde, depois do pôr do sol, levaram a Jesus todos os doentes expulsos pelo demônio. A cidade inteira se reuniu em frente à casa. Jesus curou muitas pessoas de diversas doenças e expulsou muitos demônios e não deixava que os demônios falassem, pois sabiam quem ele era. Consequência da experiência de estar com o Senhor, além de levantar-se e colocar-se a serviço, também é sinal para que mais pessoas procurem a Cristo. A leitura nos fala disso, ou seja, ao pôr do sol se reuniu à frente da casa as pessoas que necessitavam de uma experiência nova, de poder ressuscitar, de poder entender a sua própria existência, estavam à busca de um sentido para a sua própria vida. Ou seja, essas necessidades das pessoas foram despertadas ao escutar, ao ouvir falar sobre a presença de Cristo que trouxe de novo a vida à sogra de Pedro, trouxe realmente a experiência da vida nova. Portanto, os sinais, além da pessoa colocar-se a serviço, é também alguém que é sinal para que mais pessoas procurem a Cristo. Portanto, a evangelização, a missão tão necessária, ela vai acontecendo quanto mais as pessoas estão vendo os sinais. Sinais na comunidade, sinais na família, sinais na vida da pessoa, da ação do Senhor, ação de Deus. E por isso procuram realmente em Cristo a vida, como nós ouvimos no Evangelho, no segundo momento do Evangelho desse domingo. É bem claro isso, meus irmãos e irmãs, como fala aqui na segunda parte do Evangelho. E a terceira parte do Evangelho nos fala que de madrugada, quando ainda estava escuro, Jesus se levantou e foi rezar num lugar deserto. Simão e seus companheiros foram à procura de Jesus. Quando o encontraram, disseram: todos estão te procurando. Esse é um terceiro aspecto. Jesus, de madrugada, se coloca em oração. Estamos no ano da oração, dentro da caminhada para o grande jubileu de 2025, próximo ano, Peregrinos da Esperança. E o ano da oração, nós vemos que diante dos acontecimentos, diante da ação do Senhor, nós somos convidados a nos colocar em oração, agradecendo a Deus pela sua ação na história e também por termos visto a sua ação na vida das pessoas. É para todos nós uma oportunidade de pensarmos, repensarmos sobre a importância de nós
diante dos acontecimentos, diante dos vários momentos que nós vemos a ação do Senhor na vida das pessoas, de nos colocarmos em oração, como fala aqui a leitura. Os discípulos foram atrás de Jesus, dizendo: onde é que você estava? Todo mundo te procurando. E diante disso tudo, Jesus tem uma resposta muito interessante. A última parte da perícope desse domingo é que Jesus respondeu quando os discípulos o encontraram e disseram: todos estão te procurando. Ele respondeu: vamos a outros lugares, as aldeias da redondeza. Devo pregar também ali, pois foi para isso que eu vim. E andava por toda a Galiléia, pregando em suas sinagogas e expulsando os demônios. Portanto, a última parte nos fala dessa missionariedade. Cura da sogra de Pedro, a multidão em frente à casa, vai em oração e, ao mesmo tempo, depois disso tudo, a preocupação de ir em outros lugares. Vamos a outros lugares, às aldeias da redondeza, e pregava por toda a Galiléia, toda a região da Galiléia. Ou seja, a missão é universal, é católica. Nós somos convidados, caríssimos irmãos e irmãs, a não perder de vista a dimensão da catolicidade, da universalidade da Igreja. Ao vermos os sinais locais, como na casa do Simão Pedro, ao mesmo tempo, aqueles ali na frente que foram curados, experimentaram a vida e a vida de oração do Senhor, também o seu coração aberto à universalidade. Vamos a outros lugares. Eu vim para isso. Essa também é a nossa missão, a missão da Igreja, de poder fazer crescer a comunidade enquanto tal, levantar-se de suas letargias, ao mesmo tempo levar as pessoas à oração e ter essa abertura para a universalidade da Igreja, para a missionariedade. Nós somos chamados a não esquecer esse horizonte vasto, que nós somos chamados a anunciar o Evangelho, a proclamar a boa notícia para todos. Portanto, meus irmãos e irmãs, nesse Evangelho de Marcos 1, 29 e 39, tem vários momentos e vários trechos importantes em nossa vida, meus irmãos e irmãs. E a segunda leitura, a primeira carta de São Paulo aos Coríntios, fala justamente da questão da pregação. Jesus vai à casa de Simão Pedro, leva a cura a quem está à porta ali buscando a vida, ao mesmo tempo leva a vida de oração e vai a outros lugares para pregar o Evangelho. E São Paulo aos Coríntios, segundo a leitura, fala que pregar o Evangelho não é motivo de glória, mas é uma necessidade, é uma imposição. Ai de mim se eu não pregar o Evangelho. Se eu exercesse minha função de pregador por iniciativa própria, eu teria direito ao salário, mas a iniciativa não é minha, trata-se de um encargo que me foi confiado. Ou seja, algo que São Paulo se sente impulsionado a pregar o Evangelho. Ai de mim se eu não evangelizar. Essa experiência, meus irmãos e irmãs, que ao ouvirmos no Evangelho, Jesus pregando, curando, indo a todas as sinagogas da região, São Paulo vai traduzir isso como uma necessidade, não é por uma questão de um salário, mas é um impulso que vem da ação do Espírito Santo em nossa vida. Ou seja, não conseguimos viver sem anunciar o Evangelho. Nós não somos profissionais da pregação. É algo que vem de dentro, como aquilo que nós temos necessidade de explicitar quem é Jesus e como nós somos chamados a viver como cristãos no mundo de hoje. Depois, fala o seguinte, não é? Em que consiste o meu salário? Em pregar o Evangelho, oferecendo de graça, sem usar os direitos que o Evangelho me dá. Assim, livre em relação a todos, eu me tornei escravo de todos, a fim de ganhar o maior número possível. Com os fracos me fiz fraco, para ganhar os fracos. Com todos eu me fiz tudo, para certamente salvar alguns. Por causa do Evangelho, eu faço tudo para ter parte nele. Ou seja, além de ser alguém em impulso, fala justamente que é algo que vem de tornar-se de enculturar-se, fraco com os fracos, com os necessitados, para poder realmente fazer tudo para todos, como fala aqui a carta de Paulo na segunda leitura. Não é? E a leitura primeira, o livro de Jó, nós conhecemos essa parábola de Jó, como de todo rico e bem arrumado, perdeu tudo, ele estava sendo tentado justamente a blasfemar contra Deus, e ele tem umas belas reflexões sobre isso.
lembrando que a nossa vida passa. Não é acaso uma luta a vida do homem sobre a terra? Seus dias não são como dias de um mercenário, como um escravo suspira pela sombra, como uma assalariada aguarda a sua paga. Assim tive ganho meses de decepções e couberam-me noites de sofrimento. Se me deito, penso quando poderei levantar-me, e ao amanhecer espero novamente a tarde e me encho de sofrimento até ao anoitecer. Meus dias correm mais rápido do que a lançadeira do tear e se consomem sem esperança. Lembra-te que de minha vida não é apenas um sopro e meus olhos não voltarão a ver justamente a felicidade. Jó, diante dos acontecimentos, faz essa oração. A vida é um sopro, mas depois sabemos que ele vai fazer experiência da confiança no Senhor, mesmo nas dificuldades. E depois, no final do livro de Jó, ele vai dizer: antes eu te conhecia por ouvir dizer, agora meus olhos te viram. E aí, justamente, vai ver que ele recupera aquilo que tinha antes. Diante da palavra de Deus hoje, meus irmãos e irmãs, é um passo importante para que nós, ao participarmos da missa em nossas comunidades, paróquias, capelas, possamos ainda mais pedir ao Senhor que nos faça encontrar com esse Jesus que nos levanta de nossas camas, de nossos desânimos, nos impulsiona para a vida e nos faz evangelizadores, missionários, de tanto que a igreja necessita. Mas só é missionário quem encontrou o Senhor e quem experimentou também a ressurreição em sua própria vida. Fizemos, portanto, justamente o refrão do Salmo de resposta: louvai a Deus porque Ele é bom e conforta os corações. Conforta os corações despedaçados, enfaixa as feridas e as cura, fixa o número de todas as estrelas e chama cada uma por seu nome. Que nós, meus irmãos e irmãs, estejamos abertos à escuta do Senhor, deixemos que Ele entre em nossa casa, nos recupere cada vez mais a nossa alegria de poder contagiar com o Evangelho a todas as pessoas, porque experimentamos a vida no Senhor. Deus abençoe e guarde a todos, em nome do Pai, e do Filho e do Espírito Santo. Amém. Muito obrigado pelas palavras, Dom Orani. Obrigado a todos vocês que estiveram ligados com a gente até agora. Por hoje é isso. A gente se encontra aqui na semana que vem. Eu te desejo uma ótima semana. Tchau, tchau!